Galera, amantes e curiosos da natureza. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal Mais Natureza. E é sempre a mesma intro todo dia, mas tem nada não. No vídeo de hoje, pessoal, vocês vão conhecer, quer dizer, eu não sei se vocês conhecem, mas se já ouviram falar sobre esse felino maravilhoso e ameaçado de extinção. Seu nome é Leopardo das Neves. Nesse vídeo você vai conhecer tudo sobre ele. Se você você está gostando do conteúdo, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal para começo de conversa. Vamos conhecer ele. O leopardo das neves Panthera uncia é um felino do gênero Panthera que habita as grandes altitudes da Ásia Central. Apesar do nome, trata-se de uma espécie diferente do leopardo. Distribui-se principalmente pelo Tibete, Nepal, Índia, Paquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Butão e oeste da China. Pouco se sabe a respeito desse animal, que é rádio e solitário, sendo raramente visto por seres humanos. Em razão disso, os nativos da região chamam-no de gato fantasma. Casos de ataques a humanos são quase desconhecidos, por se tratar de uma espécie muito esquiva. Os leopardos das neves estão distribuídos espessas e desconhecidamente pelas montanhas da Ásia Central, com uma população de tamanho desconhecido. Habitam zonas alpinas e subalpinas, sendo encontrados em áreas de 3.000 a 3.500 metros acima do nível do mar. Durante o verão, podem ser encontrados em altitudes superiores a 5.000 metros. São encontrados no leste do Afeganistão e os Himalaias, até o sul da Sibéria, Mongólia e oeste da China, em lugares mais setentrionais. Também vivem em elevações menores. São animais que medem até 1,5 metro de comprimento, da ponta do focinho ao início da cauda, sem incluir a cauda, que chega a 1 metro de comprimento. Fêmeas podem pesar até 40 kg e machos até 55. A sua altura varia entre 55 e 65 centímetros. A coloração varia do cinza claro ao cinza escurecido, com as partes inferiores quase brancas. Todo o seu corpo é recoberto por rosetas e manchas escuras, e o pelo bastante longo. A cabeça é relativamente pequena em relação ao corpo. Os filhotes, em média 3 por ninhada, nascem em abrigos nas rochas após um período de gestação de aproximadamente 103 dias. Pesam ao nascer aproximadamente 450 gramas e abrem os olhos após 7 dias. Começam a ingerir alimento sólido a partir dos 3 meses de idade. Esses animais são caçadores oportunistas que podem predar desde um grande iaque que pesa mais de 200 quilos até um pequeno veado almiscarado que pesa somente 10 quilos e até outros predadores como o panda vermelho, que no vídeo do panda vermelho, eu vou deixar aí para vocês, que eu falei que o leopardo das neves caçam eles, e a raposa tibetana, tal com comportamento é compartilhado com o tigre. Podem também predar aves como faição do Nepal ou outros animais, como as marmotas, por exemplo. Trata-se de um animal pouco estudado, devido a seus hábitos reservados, à existência de poucos exemplares, a sua distribuição esparsa e as dificuldades das condições do seu habitat. Apesar de o leopardo das neves ser um predador de topo de teia alimentar, possui alguma concorrência com os lobos, apesar de não se encontrarem muito. Quando o lobo invade a zona de caça do leopardo, as duas espécies entram em conflito. Ambos normalmente evitam combate, já que o leopardo é o animal dominante, mas quando confrontado por uma alcateia, o leopardo foge. O urso pardo também é uma ameaça séria e bem perigosa, sempre dominando os leopardos. Uma concorrência menos perigosa é a raposa do Himalaia, sendo bem menor e mais fraca. Quase não chega a ser concorrência, e sim uma presa. A espécie possui de 4.500 a 7.500 espécimes na natureza e é alvo constante da caça clandestina. Uma pesquisa da WCS descobriu mais espécimes nos arredores do corredor Rankins, no nordeste afegão, e considera vulnerável na lista vermelha. Há uma previsão que afirma que a espécie sofrerá um declínio populacional de 10% até 2040.
Durante séculos, o leopardo das neves tem sido alvo de mistério e folclore. Muitos moradores dos vilarejos da Ásia Central acreditam que os leopardos das neves não comem a carne das suas presas, alimentando-se apenas do seu sangue. Esta crendice se deve aos pequenos ofídeos deixados pelos dentes caninos dos leopardos, quando esses sufocam suas vítimas, somando a exemplos de abandono por algumas horas ou dias de algumas presas abatidas, antes de retornar para se alimentar da mesma. Neste período de abandono, os animais abatidos são visualizados pelos nativos. Felis uncia foi o nome científico usado por Johann Christian Daniel von em 1777, quando descreveu o leopardo das neves, baseado em descrição anterior de George Luntz Lerchen, conde de Bonfim, assumindo que o gato existia na Berbéria, na Pérsia, na Índia Oriental e na China. Uncia foi proposto por John Wyndham Gray em 1854, que agrupou os gatos asiáticos com caudas longas e espessas neste gênero. Felis ibis foi proposto por Christian Goffman em Aerophloms em 1830, que descreveu a pele de uma fêmea de leopardo das neves coletada nas montanhas altas na Sibéria. Ele afirmou que várias peles de leopardo tinham sido anteriormente identificadas rudimentares com o leopardo das neves, Felis unciatus. Foi proposta por Thomas Roosevelt em 1855 para uma pele de leopardo das neves apresentada ao Museu da Companhia Britânica das Índias Orientais. Uncia foi usada por Reginald Innes Pocones em 1930, quando ele revisou peles e ossadas de espécies do gênero Panthera presentes na Ásia. Ele também descreveu as diferentes morfologias entre peles do leopardo e do leopardo das neves, Panthera baitalis romani. Foi proposta por um cientista russo em 2000 para uma pele de leopardo das neves marrom escura de distrito de Penlifons-Zalabagalsk, no sul da região Transbalk. Ela foi classificada por muito tempo no gênero Monopithecus uncia, desde que estudou filogenéticos revelaram a relação com as espécies do gênero Panthera e consideram um membro deste gênero. Duas subespécies foram descritas com base em diferenças morfológicas, porém não havia nenhuma evidência genética entre as duas e a espécie passou a ser considerada monotípica, resultados de um estudo filogenográfico publicado em setembro de 2017, indicaram que deveriam ser reconhecidas 3 subespécies de Panthera uncias nos países alcançados pelas montanhas, nos Himalaias e Xinjiang e na Mongólia. Baseado em uma análise filogenética da sequência de ADN que inclui os felídeos vivos, o leopardo das neves forma um grupo irmão com o tigre. O tempo da divergência genética desse grupo é estimado de 4,62 até 1,82 milhões de anos atrás. O leopardo das neves e o tigre provavelmente divergiram entre 3,7 e 2,7 milhões de anos atrás. Panthera se origina mais provavelmente no norte e no centro da Ásia, encontrado em escavações no oeste de Nangiri, no Tibete, e as espécies de Panthera mais antiga conhecida e as características do seu crânio são similares às dos leopardos das neves. Um estudo de 2016 revelou que os genomas mitocondriais de leopardos das neves, leões e leopardos, são mais similares entre si do que os genomas nucleares, indicando que os ancestrais do leopardo das neves hibridizaram com os dos leões e dos leopardos em algum ponto da sua evolução. Dentro do gênero Panthera, como vocês podem ter visto, o leopardo das neves é o menor entre todos eles. E classificando, dentro do gênero Panthera existe o leão, tigre, onça, leopardo, mas o leopardo das neves acaba não entrando muito no gênero Pantheras. Ele
pesa 32 quilos e mede até maior. O leopardo das neves já registrado mediu 150 centímetros. Então dá pra ver que ele é bem pequeno mesmo, mas isso não importa, já que ele é um grande caçador. As vocalizações do leopardo das neves incluem miados, grunhidos, aprumas e gemidos. Ele pode ronronar ao espiar. É solitário e ativo principalmente ao amanhecer até o início da manhã, e ao anoitecer o início da manhã, e novamente à tarde. E no início da noite ele repousa principalmente perto de falências e cumes, que fornecem pontos de vista e sombra. No Parque Nacional Chandrapur Summit, no Nepal, as áreas de vida de 5 leopardos das neves adultos com colares de rádio se sobreponham em grande parte, embora raramente se encontrassem. Suas áreas de vida individuais variam em tamanho de 12 a 39 km. Os machos moveram-se entre 0,5 e 5,45 km por dia, e as fêmeas entre 0,2 e 2,25 km, medidos em linhas retas entre os pontos de pesquisa. Eles frequentemente se comoveriam, no terreno escarpado. Eles, na verdade, se moviam até 7 km em uma única noite. Até 10 indivíduos habitam uma área de 100.000 km², em habitats com presas esparsas. Uma área de 1 milhão de km² suporta apenas 5 indivíduos. Um estudo no deserto de Gobi, que durou de 2008 a 2014, revelou que os leopardos das neves machos adultos usavam área média de 144 a 270 km, enquanto as fêmeas adultas variavam em áreas de 83 a 165 km². Suas áreas de vida se sobrepõem menos de 20%. Esses resultados indicam que cerca de 40% das 170 áreas protegidas em países onde o leopardo das neves é menor do que a área de vida de um único leopardo das neves macho. O leopardo das neves deixa marcas de cheiro para indicar seus territórios, como a maioria dos felinos, e rotas comuns de viagem. Eles raspam o chão com as patas traseiras antes de depositar urina ou fezes, mas também borrifam urina nas rochas. Sua urina contém muitos compostos característicos de baixo peso molecular, com diversos grupos funcionais, incluindo pentanol, nonal e indol, que possivelmente desempenham um papel na comunicação química. Os leopardos das neves perseguem ativamente as presas em encostas íngremes, usando o impulso de seu salto inicial para perseguir animais por até 300 metros, 980 pés. Eles arrastam a presa para um local seguro e consomem todas as partes comestíveis da carcaça. Eles podem sobreviver em uma única ovelha azul do Himalaia por 2 semanas antes de caçar novamente. O indivíduo adulto aparentemente precisa de 20 a 30 ovelhas azuis adultas por ano. Os leopardos das neves foram registrados para caçar com sucesso em pares, especialmente pares de reprodução. O leopardo das neves é capaz de matar a maioria dos animais ao seu redor, uma provável exceção do iaque macho. Ele também come uma quantidade significativa de vegetação, incluindo grama e galhos. Não foi relatado que ataca seres humanos, é facilmente afastado do gado e abandona prontamente as mortes, muitas vezes sem defender. Os leopardos das neves tornam-se maduros em 2 a 3 anos e normalmente vivem por 15 a 18 anos na natureza. Em cativeiro podem viver até 25 anos. O estro geralmente dura de 5 a 8 dias. E os machos tendem a não procurar outro parceiro após a reprodução, provavelmente porque a curta temporada de reprodução não permite tempo suficiente. Os leopardos das neves esparelhados
na postura felina habitual de 12 a 36 vezes por dia. Eles são incomuns entre os grandes felinos, pois têm um pico de nascimento bem definido. Eles geralmente se reproduzem no final do inverno, marcado por um aumento notável na marcação e vocalização. As fêmeas têm um período de gestação de 90 a 100 dias e os filhotes nascem entre abril e junho. Uma ninhada geralmente consiste de 2 a 3 filhotes, em casos especiais até 7. A fêmea dá à luz em um covil rochoso ou fenda forrada com pele derramada de sua parte inferior. Os filhotes são cegos e indefesos ao nascer, embora já com uma espessa pelagem, e pesam de 320 a 567 gramas. Seus olhos abrem em torno de 7 dias e os filhotes podem andar em 5 semanas e são totalmente mamados em 10 semanas. Os filhotes saem da toca quando têm cerca de 2 a 4 meses de idade. 3 leopardos das neves com colar de rádio nas montanhas Tontes, na Mongólia, deram à luz entre o final de abril e o final de junho. 2 filhotes fêmeas começaram a se separar de suas mães na idade de 20 a 21 meses, mas se reuniram com eles várias vezes em sua vizinhança por um mês e saiu de seu alcance natal aos 23 meses de idade. Os leopardos das neves têm uma geração de 8 anos. Os leopardos das neves estão muito ameaçados. Em sua classificação genética, eles estão invulneráveis, né? Seu estado de conservação é vulnerável e é um dos felinos mais bonitos e mais ameaçados do planeta. Infelizmente está ameaçado de extinção pela caça e destruição do seu habitat, que por mais que ele viva em montanhas, ele está ameaçado e o ser humano ainda interfere muito na sua vida. Então é isso, é um felino raro, belíssimo e que merece toda a conservação do mundo. Gostou desse vídeo? Deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Não custa nada e ajuda bastante no crescimento do canal. Por favor, me ajude, dê essa força do canal que ele tá merecendo, beleza? Me acompanhe também no Instagram, tá tendo diversas novidades. Lá tá tendo diversas novidades. Tô postando várias coisas legais lá todo dia, beleza? Também me acompanhe no Facebook, lá também tá tendo diversas novidades. Então é isso, galera. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe nosso canal para todo mundo, beleza? Tchau e até a próxima.